tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do curso Ministério Digital. E para a gente começar a nossa conversa, é importante estabelecermos um panorama geral sobre o objeto do nosso estudo, ou seja, o universo digital, mais especificamente as redes sociais digitais. Quando e onde surgiram, como chegaram ao Brasil e, a partir disso, vamos entender como as redes sociais digitais se tornaram tão populares, como e para que elas estão sendo usadas e, finalmente, como nós poderemos usá-las para alcançar pessoas, para comunicar a mensagem de esperança. Vamos lá, então? Como surgiram as redes sociais e a internet? A internet foi criada na década de 60 nos Estados Unidos. Era chamada de ARPANET e interligava aí os laboratórios de pesquisa. Inicialmente, essa rede pertencia ao Departamento de Defesa norte-americano e foi criada, olha só, na época da Guerra Fria. Então, no ano de 1969, depois de ser usada como uma rede segura, onde informações militares eram trocadas, um professor da Universidade da Califórnia resolveu se utilizar dessa rede e passar informações para outro professor, um colega de pesquisa da Universidade de Stanford. Essa comunicação, ou seja, essa troca de mensagens, se tornou conhecida como o primeiro e-mail da história. E você pode então se perguntar, e quando então a internet chegou ao Brasil? Pois é, isso aconteceu quase 20 anos depois, no começo dos anos de 1990, por meio da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com um grupo de pesquisa também lá do Laboratório Nacional de Computação Científica. E aí a gente começa a entrar no contexto da popularização da internet e do surgimento das redes sociais digitais. Isso aconteceu a partir dos anos 2000. Um outro tipo de serviço de comunicação e entretenimento começou então a ganhar força: as redes sociais digitais. Só para você ter uma ideia, em 2002 surgiram o Fotolog e o Friendster. O Fotolog era para fotografias. Podia seguir as publicações e comentar, né? As pessoas podiam seguir e podiam comentar. O Friendster foi o primeiro serviço a receber o status de rede social. E as funções dele permitiam que as amizades do mundo real fossem transportadas para o espaço virtual. De lá para cá, as redes sociais digitais se fundiram, agregaram outras ferramentas além da fotografia e da mensagem, como o áudio e tantas outras funções que agora você tem aí nas suas mãos. E aí a gente começa então a se perguntar, né? Quantas redes sociais digitais existem hoje? É bem verdade que essa é uma pergunta difícil de responder. Isso porque são milhares que existem. E a cada 3 ou 4 meses, muitas outras novas acabam surgindo. Para você ter uma ideia, existem redes que são exclusivas de alguns países, ou seja, elas só existem lá naquele país. Agora aqui, o que importa realmente, e é aqui que está o foco da nossa conversa, é a quantidade de pessoas conectadas por meio dessas redes e como se utilizar dessas ferramentas para alcançar cada vez mais pessoas para o reino de Deus. Segundo um estudo publicado por uma agência americana, em outubro de 2021, existiam quase 5 milhões de pessoas conectadas nas redes sociais em todo o mundo. É muita gente. E o número de utilizadores dessas plataformas tem crescido de forma constante, com uma média de 13 novos usuários das redes a cada segundo. Olha só! E esta grande quantidade de pessoas conectadas em massa representa aí uma enorme oportunidade para negócios, mas também para evangelismo. Para você ter uma ideia, nos próximos meses, os especialistas em utilizar as redes sociais de maneira comercial terão que se adaptar a novos públicos e a novas exigências. E isso está mudando constantemente. Para os próximos meses, há muitas tendências dentro deste universo digital que já estão modificando a forma como as pessoas se comunicam, se relacionam
e fazem negócios. Para você ter uma ideia, o TikTok tem sido um verdadeiro fenômeno de sucesso. Nos últimos 6 meses, as menções a essa plataforma aumentaram mais de 60%. O TikTok é agora a 7ª rede social mais popular do mundo. Outra grande tendência é o social shopping, ou seja, as compras no Instagram, no Facebook e no próprio TikTok. A venda de produtos através das redes sociais não é mais uma novidade. 97% dos consumidores da geração Z dizem que a mídia social é sua principal fonte de inspiração para compras. 62% dos consumidores de 13 a 39 anos estão interessados em comprar itens diretamente de seus feeds de mídia social. Quase 2/3 dos compradores pesquisados pelo Google disseram que os modos de compras, ou melhor, que os modos de compras compatíveis com dispositivos móveis são essenciais para decidir de qual marca ou varejista comprar. E a outra grande tendência é o metaverso. As 3 grandes tendências. Para você ter uma ideia da força dessa tendência, o Facebook, ainda uma das maiores redes sociais digitais, alterou o nome do seu grupo para Meta. Mas o que é mesmo isso? Você pode estar se perguntando, né? Metaverso é o termo usado para indicar um tipo de mundo virtual que tenta imitar a realidade através de dispositivos digitais. É um espaço coletivo e virtual compartilhado. Lá, as pessoas podem interagir, trabalhar, comprar ou jogar. São ambientes virtuais criados a partir de tecnologias como a realidade virtual, a realidade aumentada e criptomoedas. Os metaversos estão cada vez mais comuns. São coisas novas surgindo a cada dia. E no meio de tudo isso, a gente pode ficar aí perdido quanto ao que fazer e como fazer para ser relevante e evangelizar no universo digital. Então, calma. Deixa eu pontuar para você algumas questões que são bem importantes e essas não mudam, independente da rede que você utilizar. Primeiro, seja intencional. Intencionalidade é a palavra de ordem nesse contexto. Tudo que você postar, comentar, curtir, compartilhar, enfim, toda a sua movimentação nas redes sociais irá comunicar algo. E isso é muito importante. Então, seja intencional. Uma foto não é apenas uma foto, é uma oportunidade para falar e para alcançar pessoas. Um comentário não é apenas um comentário inocente, sempre será o posicionamento de alguém que vive o que prega, ou o que a Bíblia ensina, ou não. Então poste, comente, compartilhe com a intenção de apontar para a mensagem de salvação. Qualquer movimentação nas redes sociais, elas precisam ter uma finalidade, alcançar algum objetivo. Não pode ser apenas estar ali por estar, ok? Outro ponto importante, tenha um público definido. Com quem você quer falar? Porque quem quer falar para todo mundo acaba não falando com ninguém. Então, delimite o seu público-alvo, ou seja, aquelas pessoas para as quais você pretende comunicar a mensagem, se relacionar nas redes sociais e influenciar para Jesus. Defina a faixa etária, por exemplo, a idade das pessoas com as quais você quer falar. E fique dentro do público que você definiu, porque disso vai depender a linguagem que você irá usar. Não tem como falar com um adolescente da mesma maneira que eu falo, por exemplo, com um idoso. O que interessa a um jovem casado pode não chamar a atenção de um garoto que não faz a menor ideia do que é preciso para pagar a conta de água, por exemplo. Então, defina seu público e seja fiel a ele em suas movimentações nas redes sociais. Seja constante. Ser constante é a outra dica e é estar presente sempre. É criar o hábito, a rotina, os vínculos. Não dá para postar hoje e voltar a postar depois de 2 semanas. Essa ausência é entendida pelo público ou pelos seguidores como descaso e falta de interesse no outro.
Então, crie rotinas nas redes sociais. Uma meditação matinal, uma postagem ao meio-dia, não sei qual será a sua rotina, mas ela precisa existir e ser seguida. Com a constância e a relevância da sua presença, os resultados começarão a aparecer. E para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, termino usando o título dessa aula. Estamos falando em ministério digital, não apenas no uso comum e despretensioso das redes sociais, mas um ministério que envolve dedicação, conhecimento do que se quer e do que se pode fazer, foco e uma entrega total para que o Espírito Santo possa atuar por meio de quem se dispõe a fazer a diferença. Um ótimo trabalho para você e que Deus te abençoe.